Bom dia, irmãos, e a paz do Senhor. Os irmãos, este casal José Carlos e Valéria, estão completando hoje 25 anos de casados e pediram para mim orar por eles. Cadê os irmãos? Por favor, venham aqui. Eles trouxeram também a aliança para nós consagrarmos e vamos fazer isso. Por favor, irmãos, fiquem em pé mais uma vez para esse momento de oração. Sobem aqui, por favor. Eu não preciso fazer votos, né? Vocês já estão há 25 anos treinando. Então eu não preciso pedir para vocês fazerem votos. Só quero ressaltar a importância da continuidade desse relacionamento e que o temor permaneça no coração de vocês. Temor no sentido de respeito a Deus. A palavra de Deus em Hebreus 13:4 diz que acima de todas as instituições, o matrimônio deve ser honrado. Então, está acima da nossa projeção profissional, está acima do próprio Estado, acima de todas as coisas que a gente participa na vida do matrimônio. Que ele seja honrado na vida de vocês. Alguns estudiosos da palavra de Deus e pessoas que trabalham com casais, eles costumam dizer que, e eu acredito que tem uma fundamentação bíblica, que nós temos que estabelecer as prioridades da nossa vida, sendo que a primeira dela é Deus e a segunda é a família. A igreja vem depois, é a terceira prioridade. Aí depois vem as outras coisas. E eu peço a Deus que esses anéis representem essa definição de prioridade na vida de vocês. Uma aliança feita em nome do Senhor para honrar a Deus e cuidando da instituição chamada família. Deus abençoe vocês. Estendam suas mãos para cá. Pai, nós ressaltamos esse momento para honrar o matrimônio como a instituição que o Senhor efetivou lá no Éden e deu consistência para ela permanecer na terra. E mesmo no mundo em caos, existem milhões de pessoas, milhões de casais na terra que continuam olhando para a tua palavra e continuam honrando o matrimônio como uma instituição sagrada. Aqui está mais um desses casais. E nós pedimos que os próximos anos do relacionamento deles seja abençoado e que o Senhor esteja cuidando da casa deles, de tudo que eles têm, de tudo que eles fazem. Que o amor entre eles cresça e o cuidado um com o outro aumente. O tempo não tem o poder de arrefecer isso, mas que o tempo sirva apenas como uma ferramenta para aumentar esse amor e esse cuidado. Eu lhe peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Coloca nela a aliança. Tá nervoso, irmão? Imagina na lua de mel, então. Se agora tá... Pode beijar, não é? Fica à vontade. Chega, tá bom. Deus abençoe. Parabéns, Valéria. Deus guarde. Parabéns. Olha a caixinha. Abra a Bíblia Sagrada, ainda em pé um instante, abra a Bíblia Sagrada em Gênesis. Você vai deixar ela aberta, Gênesis 37. Nossos olhos vão se voltar para os capítulos 37, 39 e 40. 3 capítulos de Gênesis. 37, 39 e 40. Onde está o âmago da história que eu quero usar como referência para falar da importância de estar com o Senhor e do Senhor estar com a gente. São duas coisas distintas. Estar com o Senhor e o Senhor estar conosco. Nós vamos pensar sobre isso hoje. Pai, eu peço a tua bênção e unção sobre esse tempo, que todos os pensamentos aqui sejam cativados pelo Espírito Santo para serem levados à tua presença. E o demônio da distração, a potestade maligna do ar,
que trabalha, Senhor, levando as mentes a terem objeções à tua palavra, que esse demônio não se sinta bem no nosso meio, Senhor. Que esse demônio se sinta incomodado, não por causa da palavra, da forma como quem prega, mas da palavra pela essência dela, que esse demônio fique incomodado e não tenha vazão a sua obra em nosso meio, Senhor. Que a obra dele seja totalmente paralisada, totalmente frustrada, Senhor. E aqui aconteça um derrubar de barreiras espirituais construídas na mente, para que a palavra possa penetrar e de lá da mente descer ao coração, e do coração ir até a divisão da alma e do espírito, e ali operar toda a mudança que nossa vida precisa ter por meio da tua palavra, Pai. Nos ajude e nos abençoa nesse tempo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode tomar o seu lugar. Muito obrigado. Durante 3 semanas, as últimas 3 semanas, nós estudamos, meditamos, refletimos, pregamos nos 3 domingos, compartilhamos nas casas, nos GEMES, ouvimos pelos sites a reflexão diária, falando sobre graça, abordando 3 aspectos da graça: a necessidade de aprender a viver na graça, a necessidade de confiar na graça e a necessidade de aprender a desfrutar da graça. Viver, confiar, desfrutar. Viver, confiar, desfrutar da graça. A graça é que é a essência do Evangelho. Sem a graça não tem graça. Só com a graça é que a gente vive o Evangelho sem que ele se torne pesado na nossa vida. Só com a graça que a gente consegue ter o primeiro amor multiplicado, e o segundo amor ser mais ardoroso do que o primeiro amor, e o terceiro amor numa linguagem simbólica. Não existe primeiro, segundo e terceiro, mas na expressão de voltar ao primeiro amor, que a gente tem cantado, falado. Então que o amor cresça na nossa vida por Deus, pelo Evangelho, pelas pessoas, por nós mesmos. É necessário viver, portanto, na graça. Quinta-feira passada, dando sequência na quinta-feira que vem, eu estou ensinando os irmãos a se posicionarem na batalha espiritual, porque o maior inimigo da graça é Satanás. E Satanás quer impedir que a gente viva na graça, que a gente confie na graça, que a gente desfrute da graça. Daí eu senti a importância de pegar 2 quintas-feiras e ensinar os irmãos a se posicionarem na batalha espiritual. Não no sentido de entrar na batalha, porque todos estão numa batalha espiritual. Tem quem está levando bombardeio de gaiato, nem sabe o que está acontecendo porque não se posiciona correto. Tem quem está lutando com armas erradas. E tem quem está entregue na batalha espiritual e Satanás pinta e borda na vida da pessoa. Nós não precisamos entrar na batalha, já estamos na batalha. Nós precisamos saber nos posicionar na batalha. Como lutar, como vencer o inimigo. Para poder então viver, confiar e desfrutar da graça. Quinta-feira que vem nós vamos continuar ensinando isso e orando em batalha espiritual. Então, precisamos lutar para ficar na graça. Como consequência imediata de viver, confiar e desfrutar da graça, nós conhecemos o que é estar na presença de Deus. E nós consideramos muito importante para a nossa vida estar na presença de Deus. Até cantamos, como agora há pouco, que nós queremos sentir o Senhor todo dia. Queremos sentir a presença do Senhor todo dia. Eu confesso que esse sentimento é muito difícil, pelo menos para mim, de todos os dias sentir a presença de Deus. Eu tenho consciência da presença de Deus todos os dias, mas tem dias que parece que eu estou tão longe dele, e não por causa de pecado, mas por causa da minha própria debilidade humana, por causa da minha natureza física, por causa do meu estado emocional, porque eu ainda estou aprendendo, eu estou crescendo, eu estou sendo aperfeiçoado pelo Espírito Santo. Então, eu sei que Deus sempre está presente, mas nem sempre eu sinto, mas é muito bom se a gente pudesse sentir o Senhor todos os dias. Agora, quando a gente vence a batalha espiritual e, portanto,
vive, confia e desfruta da graça, então nós entramos na presença de Deus. Mas tem algo mais excelente do que entrar na presença de Deus. Tem algo muito mais excelente do que ir à presença de Deus, do que eu dizer eu estou na presença de Deus. O que é mais excelente é Deus estar comigo. É Deus estar com você. Porque quando eu falo eu vou à presença de Deus, ou eu estou na presença de Deus, eu posso estar enganado. A Bíblia Sagrada diz que o coração é enganoso e quem o conhecerá? E às vezes nós temos alguns sentimentos e achamos que por isso estamos na presença de Deus. E não significa estar na presença de Deus. Às vezes somos abençoados por alguma coisa e pensamos que estamos na presença de Deus, mas ser abençoado não significa estar vivendo num relacionamento profundo com Deus, na presença de Deus, porque a graça é tão maravilhosa que Deus abençoa até maus, até pessoas más são abençoadas. A misericórdia de Deus é muito grande, é maravilhosa, e pessoas que não merecem e são abençoadas, porque Deus tem prazer em abençoar. Agora, eu estar na presença de Deus é uma coisa, Deus estar na minha presença, Deus estar comigo é outra. A palavra de Deus, ela diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Não habita em templo feito por mãos humanas. A palavra de Deus diz que nós somos o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. Portanto, se eu estou construindo a minha vida, Deus não habita em mim. Se eu estou vivendo de acordo com os meus parâmetros, pensamentos, sentimentos, vontades, raciocínios, se eu estou indo no meu pulsar, eu estou construindo a minha vida. Eu estou fazendo esse templo para Deus habitar. Eu estou dando a forma que eu quero, eu estou tomando as decisões do jeito que eu acho que devo tomar, eu estou indo pelos meus impulsos, e impulsos às vezes pecaminosos, e às vezes nem são pecaminosos, são naturais, e eu estou andando dessa maneira, então eu estou construindo a minha vida. Deus não vai habitar em mim, Deus não vai estar comigo, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Aquela pessoa que está construindo a sua própria vida do seu jeito. E a nossa vida, irmãos, é construída nas decisões, nas atitudes, nos comportamentos, nas ações e reações que temos diante das circunstâncias que se apresentam à nossa frente. É assim que nós construímos a nossa vida. Tem gente que constrói uma vida cheia de malignidade. Tem gente que constrói uma vida cheia de maldade. Tem gente que constrói uma vida cheia de coisas ruins. E tem gente que constrói uma vida com valores, com bons valores. Mas nós não podemos construir a nossa vida. Porque se construirmos a nossa vida, Deus não está conosco. Aí nós ficamos falando, eu estou na presença de Deus. Eu estou com Deus, mas Deus não está dizendo, e eu estou com você, e eu estou na tua presença, e eu estou na tua vida, porque nós é que estamos construindo a nossa vida. Portanto, nós precisamos deixar que o Senhor, o Espírito Santo, construa a nossa vida. Ele construa a nossa vida. E como que o Espírito Santo constrói a vida de uma pessoa? Com valores, com princípios, pela palavra de Deus, pelo que o Senhor fala, pela modelagem do nosso caráter, pela modelagem dos nossos comportamentos, pela capacidade que nós vamos adquirindo no temor do Senhor, de não fazer o que queremos, mas fazer o que o Senhor quer, pela capacidade que nós vamos tendo de fazer o que o Senhor quer e com prazer e com alegria, ainda que contrariados, pela capacidade que nós vamos adquirindo de viver de uma maneira que agrade a Deus e não agrade a nós mesmos e não agrade pessoas antes de agradar a Deus, mas pela capacidade de desejar glorificar a Deus com tudo que faz, com tudo que é. É assim que nós vamos permitindo que o Espírito Santo construa a nossa vida, e aí o Senhor vai habitando na gente, vai vivendo com a gente. Dentro desse contexto que eu estou construindo aqui de mensagem, para chegar aonde pretendo, onde o Espírito Santo me dirigiu, eu preciso dizer para vocês que temos que vencer um mito em relação à presença do Senhor. Ao estar na presença do Senhor e a presença do Senhor estar conosco, estar em nós, o Senhor estar em nós.
O mito que nós temos que vencer é o pensamento de que onde o Senhor está, não existe adversidades. Isso é mito, isso é lenda. E o pior, é lenda evangélica, é lenda cristã, de que onde o Senhor está, não tem dificuldades. Eu ouço algumas músicas que eu fico arrepiado, mas não é arrepiado de emoção, é arrepiado de raiva, porque eu escuto algumas músicas que dizem a partir de agora não tem mais problema na tua vida, você nunca mais vai chorar. O dia que eu parar de chorar, eu morri. Eu quero chorar todos os dias. O choro lava minha alma, o choro contrita o meu coração, o choro me leva para a presença de Deus. Eu quero chorar quando canto, eu quero chorar quando eu oro, eu quero chorar quando estou sozinho, e eu quero ter, André, a liberdade de chorar na frente dos irmãos também. Eu preciso chorar. Mas esse mito de que na presença do Senhor não tem adversidade, não tem dificuldade, é uma grande mentira. É uma grande mentira, que a gente tem que tomar cuidado para não falar essa mentira, para não cantar essa mentira. Alguns compositores de músicas evangélicas não têm conhecimento bíblico, não têm profundidade de relacionamento com Deus, conhecem harmonia, conhecem melodia, sabem fazer poesia, escrevem bem, fazem músicas que nos embalam, que nos apetecem o ânimo do balançar, do cantar, que mexem até com a nossa espiritualidade e emoção, mas que não têm verdade teológica. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque viver com Deus não implica em ausência de adversidade. Quer ver? Me apresentem um herói da Bíblia, somente um herói da Bíblia que não teve adversidades. Tempo para vocês. Dou 2 pontos na média final para quem me apresentar. Um herói da Bíblia que não teve adversidades. Um só, não quero 2, 3, somente um. Ninguém tem nada para me falar? Pinóquio não é na Bíblia. Por que hoje a gente tem que pensar, então, se a Bíblia é a nossa referência, se a palavra de Deus é que nos ensina, por que a gente tem que pensar que estar na presença de Deus e Deus estar conosco implica em ausência de adversidade? Mas vamos ir um pouco mais adiante na construção do nosso raciocínio, porque aqui é fácil e é fato a gente dizer isso. Mas, na prática da nossa vida, quantas vezes nosso queixo cai por causa das adversidades? Quantas vezes nossos joelhos não se dobram mais? Quantas vezes nosso ânimo arrefece? Quantas vezes nós deixamos de ser entusiasmados? Quantas vezes nós ficamos abatidos, desanimados por causa da dificuldade? Se a gente sabe que todos os santos da palavra de Deus viveram dificuldades e adversidades, foram heróis. Agora eu vou dar uma chance para dar para você mais 2 pontos na média. Me diga uma outra coisa. Me mostre um personagem bíblico que teve adversidade e que venceu essa adversidade sem ser animado, encorajado, confiante, sem ser alguém que enfrentou os desafios, que tomou força, que levantou a cabeça. Me mostre um personagem bíblico que não teve uma reação positiva diante das dificuldades e que venceu. Jó teve reação positiva em toda dificuldade. A mulher falou: amaldiçoa a tua vida, morre, amaldiçoa a Deus, abandona a Deus. Ele disse: o meu Redentor vive e um dia ele vai se levantar. Ele teve reação positiva, mesmo na adversidade. Ele não blasfemou, ele não murmurou, ele não questionou a sua relação com Deus. Ele chegou até a dizer no sofrimento: eu preferia não ter nascido. Eu preferia não existir do que sofrer assim. Mas ele não está quebrando o seu relacionamento com Deus. Quem mais? Não ganhou 2 pontos negativos para quem falou Jó. Elias teve um momento de abatimento, é verdade. Foi para a caverna, procurou se esconder. Mas ele não venceu porque ficou abatido. Ele venceu porque o Senhor o visitou e falou: ô moleque, sai daí da caverna. Come o que eu preparei para você e caminha.
Deixa de ser covarde, deixa de ser medroso. Eu separei mais 7.000 homens que não se prostraram diante de Baal. Se levanta daí, toma impulso na vida, fica firme. E Elias se levantou, e ele ficou tão firme que quando ele saiu da terra, ele não saiu cabisbaixo, moribundo, morrendo, desanimado, ele não saiu fraco, ele saiu cheio de unção, cheio de poder, numa carruagem de fogo. Tão grande a sua unção que o seu sucessor Eliseu foi mais do que ele poderoso nos sinais que fazia. 2 pontos negativos para quem falou Elias. Daniel? Daniel se acovardou diante das dificuldades? Jamais! 10 pontos negativos. Quem falou está reprovado. Ficou em DP. Jonas. Tem gente que quer ser reprovado mesmo. Jonas não teve abatimento. Pelo contrário, ele foi muito corajoso. Ele se levantou contra a vontade de Deus. Ele se levantou contra o Deus que Deus queria. Ele foi sincero. Ele achava que não devia. Mas Deus foi tratar com ele. E lá no ventre do peixe, ele se arrependeu. Ele confessou. E o peixe colocou ele no lugar que tinha que estar. As circunstâncias levaram ele para onde tinha que ir. E ele fez o que tinha que fazer. E ele pregou. 120.000 almas se converteram pela pregação de Jonas. Ele foi um profeta poderoso. Ninguém aqui pregou e 120.000 se converteu. Ninguém na história. E eu confesso para vocês, eu não me converteria com um pregador desanimado, desinteressado, acovardado, assustado, medroso. Ele pregou, contrariado, mas pregou. Eu já preguei contrariado muitas vezes, quase sempre, para ser verdadeiro. Quase sempre. Oi! Que Judas que você está falando? Isso não é herói, isso daí é herói para o inferno. Estou falando de herói. Eu estou falando de herói. Você está reprovado e voltou 3 anos atrás na escola. Eu estou falando herói. Tá bom, vamos onde a gente quer, José. É quem nós vamos olhar a vida, José. O que eu quero mostrar nessa introdução para vocês é que todos os personagens bíblicos que são tidos como referência, que são heróis, tiveram adversidades e venceram as adversidades com atitude de coragem, de entusiasmo, de ousadia, construídos pela confiança em Deus. Isso é muito importante, porque tem gente querendo ser ousado através do pensamento positivo, repetindo mantra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós. Repetindo mantra. E quer ser ousado, quer conquistar, quer vencer, mas não construindo essa ousadia, essa coragem, esse poder por confiar em Deus, por acreditar que Deus está com ele, que Deus está na vida dele. Vamos falar de José, porque é o texto que eu sugeri, alguns irmãos citaram. Embora as circunstâncias da vida de José foram negativas, adversas por 13 anos, as suas reações eram sempre boas. A gente já começa a aprender aqui que é mais importante a sua reação do que as ações que vêm contra você. Você jamais será julgado por Deus pelas ações que fizeram contra você. Jamais Deus te condenará porque inimigos te cercaram, porque caluniaram tua vida, porque fizeram mal para você, porque você foi maltratado, porque te xingaram, porque te roubaram, porque pessoas te trataram de maneira errada. Jamais Deus te condenará por isso, jamais você será culpado, jamais você perderá louvor da parte de Deus por causa das coisas contrárias que vieram na sua vida. O que faz a gente perder o louvor de Deus na nossa vida são reações erradas. Reações impelidas pela carne, impelidas pelas paixões, impelidas pelas emoções, pelos raciocínios que não foram dominados pelo Espírito
Espírito e pela palavra, mas foram fermentados pelo inferno, pelas setas de Satanás. E aí essas reações, que são às vezes palavras, atitudes, decisões, comportamentos, é que denigrem a nossa reputação diante de Deus. Que nos afastam da absoluta certeza de que Deus está conosco. E aí ficamos andando por aí, batendo no peito e dizendo, eu estou com o Senhor. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é Deus bradar do céu, eu estou com Ele. Alguns dos personagens, Deus disse, eu estou com Ele. Com José, no capítulo 39, por 3 vezes, a Bíblia declara, o Senhor estava com José. No versículo 2, diz, o Senhor estava com José. No versículo 21, diz, o Senhor estava com José. No versículo 23, diz, o Senhor estava com José. Veja, não é que José estava com o Senhor, mas o Senhor estava com José. Se eu perguntar a você se você está com o Senhor, provavelmente todos nós vamos dizer, eu estou com o Senhor. Mas e o testemunho do Senhor dizendo, eu estou com Ele? Os apóstolos eram bem-sucedidos na pregação do Evangelho, porque a Bíblia diz que enquanto eles pregavam, o Senhor os seguia, fazendo sinais e comprovando o ministério deles. O Senhor ia atrás deles, o Senhor estava com eles, comprovando que o que eles falavam vinha do Senhor, que o que eles ordenavam vinha do Senhor. O Senhor estava com eles. O grande problema é que o Senhor é tão grande que Ele precisa ser suficiente na nossa vida. E o Senhor deixa de estar conosco, com alguns de nós, quando nós começamos a achar que o Senhor é insuficiente. Na verdade, nós precisamos de bens materiais, coisas, e precisamos de bens emocionais que estão relacionados com pessoas. Então nós precisamos de coisas e precisamos de pessoas nessa vida. E temos a grande margem de possibilidade de errar e tornar a suficiência de Deus na nossa vida algo relativo. Ou seja, eu preciso de Deus, mas também eu preciso de coisas. Eu preciso de Deus, mas também eu preciso de pessoas. E começar a gerar uma dependência na nossa vida de coisas e de pessoas. E aí a mensagem subliminar que estamos passando nessa atitude é que Deus em si não é suficiente. Que Deus é importante, mas não é tudo. Que Deus existe na nossa vida e não vivemos sem Ele, queremos Ele, mas só Ele não dá. E esse é um grande problema. Por que que nós somos assim? Nós somos assim por causa do contexto que a gente vive. A gente vive num contexto de mundo onde somos ensinados todos os dias, somos treinados a pensar que precisamos de coisas e de pessoas para ter significância na vida. Precisamos de coisas e de pessoas para ter sentido na vida, para nos sentirmos bem e sermos felizes. Eu pergunto para você, João, na ilha de Patmos, quando teve a revelação do Apocalipse, você não gostou que eu pisei na caixa? Que deu vontade. João, na ilha de Patmos, teve a maior das revelações do Apocalipse. Ele viu coisas tremendas, extraordinárias, que nunca chegaram ao coração humano. Quais eram as coisas que ele tinha lá? Quais eram as pessoas que ele tinha lá? Ele não tinha coisas, ele não tinha pessoas. Ele tinha Deus, e Deus era
suficiente para ele. Você imagina que João na ilha de Patmos era um velho recalcado, ranzinza, triste, abatido, cabeça baixa, reagindo assim? O que deu na minha vida? Eu pensava em me aposentar, mas não viver nesse inferno. Ou você acha que João era alguém encorajado, animado e feliz na ilha de Patmos? Mesmo sob circunstâncias contrárias. Sem ter coisas e sem ter pessoas. Cria aí na sua mente o que você pensa. Eu penso num João realizado e feliz. Adão e Eva lá no Éden. Era suficiente na vida deles, Deus. Eles caíram quando eles começaram a pensar que Deus não era mais suficiente. A serpente veio com astúcia dizendo, tem mais, você precisa de mais. Você tem um conhecimento que você ainda não possui, você precisa dele para ser feliz, para viver bem. Você precisa ter esse conhecimento que está naquele fruto. A serpente veio dizer, você não vai se sentir bem e completo se não comer aquele fruto. E eles falaram, é mesmo, eu preciso de mais. Até ali não, até ali Deus era suficiente. Mas eles acharam que precisavam de mais. E nós somos treinados a precisar de mais. Vocês já viram? Eu comprei um iPhone uma vez. Não está aqui, está lá. Eu comprei um iPhone e falei, estou arrasando 3. iPhone 3. Eu já nem sei em qual edição está no iPhone. Eu consegui chegar no 4 agora. Mas já deve estar lá na frente. Eu sei que já teve o 5, o 6, o 6 não sei o que, o 6 com um apelido, o 6 não sei o que mais. A gente está sempre pensando que precisa de mais. O carro de hoje não está bom, a gente precisa de mais. A casa de hoje não está boa, a gente precisa de mais. A roupa não está boa, a gente precisa de mais. A gente é treinado a isso. A gente é treinado. A gente às vezes solta algumas pétalas até, e a gente diz, se eu não comprar aquilo, eu não vivo. A gente está sempre pensando que precisa de algo mais para ser feliz. A gente vai perdendo a noção que Deus é suficiente. O que tiver a mais é lucro, é ganho, é presente. O que vier a mais não acrescentou, apenas foi agregado, mas não acrescentou. A nossa felicidade, a nossa satisfação depende de Deus. É isso que faz com que Deus esteja conosco. Porque o Espírito Santo arde de ciúmes da nossa vida. Ele não consegue conviver com um coração insatisfeito e descontente porque falta isso, porque não comprou a casa dos sonhos, porque não trabalha onde queria, porque não faz o que gosta. Ele não consegue, o Espírito Santo não consegue viver com esse coração. Porque na verdade a mensagem que esse coração passa é a seguinte: Deus não é suficiente para mim. Eu tenho Deus, mas sou infeliz. Eu tenho Deus, mas não tenho bem-estar. E aí eu passo a diminuir o conceito de Deus na minha vida. Eu começo a tornar Deus menor do que Ele é. De fato. Eu torno Deus menor para mim, nos meus pensamentos, nos meus raciocínios. Você já viu como que a gente gosta de remédio, gente? Abre a bolsa aí das irmãs. Pega o bolso do Ricardo. Olha aí como é que está. A gente está cheio de remédio. Eleva os meus olhos para a farmácia, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Doril. A gente vive correndo atrás de coisas. A gente acha que quanto mais dinheiro tiver no bolso, quanto mais remédio eu tiver na caixinha de remédio em casa, quanto mais roupa tiver no guarda-roupa, quanto mais bens possuir, quanto mais diplomas conquistar, aí a gente vai ficar melhor. Agora Deus sabe a exata medida daquele que estuda, daquele que trabalha, daquele que compra, daquele que possui, daquele que galga posições, mas faz tudo isso sabendo viver sem tudo isso. Porque só Deus já é suficiente na vida da pessoa. E aquele que precisa dessas coisas, sem essas coisas não é feliz. Sem essas coisas vai viver chateado. Deus quer olhar para nós e nos ver como pessoas que acreditem que só Deus é suficiente.
Agora, irmãos, se a suficiência preenche a nossa vida e a suficiência nos dá a felicidade, por que que às vezes a gente fica assim, down, né? Por que que a gente fica com aquela cara, com aquela expressão, com aquele comportamento, mais do que cara e expressão, mas com aquele comportamento, com aquela atitude de alguém derrotado, de alguém fracassado? Se é a suficiência, porque veja, a suficiência é que deixa a gente bem. Vamos pensar numa outra coisa para dar um parâmetro e a gente comparar aqui e entender cada vez melhor o que eu estou tentando dizer. Você está com fome, muita fome, mas bastante fome mesmo. É evidente que a fome vai causar em você reações. Tem gente que fica patético quando está com fome. Tem gente que fica nervoso quando está com fome. Tem gente que fica agitado. Cada um tem reações diferentes. O semblante cai, abate. Com o tempo vai ficando fraco. Por quê? Porque não tem no corpo vitamina, proteína suficiente. Porque não tem alimento suficiente. Então começa a ter mal-estar. Eu vou jejuar, estou precisando de libertação. Orem por mim. Café. Eu preciso de libertação. Eu vou jejuar, eu fico 1 ano sem comer, exageradamente falando. Mas sem tomar café? Quando eu vou jejuar, eu não tomo café, a cabeça vira, o pensamento não fica legal. Eu estou começando a ficar dependente, gente. Se o nosso organismo, quando falta alguma coisa, quando suficientemente não estamos alimentados, reage de uma maneira negativa, a nossa vida como um todo, ela vai reagir negativamente quando nós não nos sentimos suficientemente preenchidos. Não nos sentimos suficientemente acolhidos, suficientemente amados, suficientemente enriquecidos. Então a nossa vida começa a entrar em parafuso e em caos. E aí que está o problema, porque nós na verdade tiramos Deus. Porque Deus é o suficiente. Só Ele é o suficiente. Salmo, eu não lembro onde está escrito, mas Salmo, alguém vai achar aí, vai saber. 2 pontos na média final para quem achar. Se o teu pai e a tua mãe te desamparar, o Senhor teu Deus te acolherá. Onde é que está? Salmo 27, 10. É em 2 lugares? Tem 2 lugares? Isaías 49 também. Tem outro? Se o teu pai, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Notem isso. Qual é o relacionamento mais importante, mais afetivo que deve existir na terra? É o relacionamento do sentimento paterno, materno. É o pai, é a mãe. São as pessoas mais preciosas na vida. Pai e mãe. Quando diz acolher, não é assim, pai e a mãe puseram para fora de casa, Deus vai me dar uma casinha para eu morar. Não, o acolher sentimental, é o cobrir o que falta, é o preencher o que falta. Você pode viver sem homem, você pode viver sem mulher, você pode viver sem pai, você pode viver sem mãe, você pode viver sem filho, para aquelas que não têm filho. Eu não estou dizendo que você deve, mas você pode viver e suficientemente ser feliz, porque Deus é Deus, Deus preenche tudo, Deus tem capacidade de preencher todas as necessidades emocionais e afetivas que alguém tem na vida. Mas como nós somos treinados a querer mais, e aí nós vamos diminuindo o conceito de Deus. Irmão, por que você está assim caído? Já estou notando faz 1 mês que você está cabeça baixa, que você está triste, que você está batido. Aí vem uma lista. Ou uma coisa, ou outra, ou faltou uma coisa, ou faltou uma pessoa, é um problema de relacionamento, é a namorada que deu um fora, ou é o marido que não está bem, ou é a esposa, é alguma coisa que falta. Então está caído, está abatido. Por quê? Porque Deus deixou de ser suficiente na vida dessa pessoa. Deus não é suficiente para ela. Ela precisa de Deus
e mais um dinheirinho no bolso. Ela precisa de Deus e mais um amorzinho. Ela precisa de Deus e mais um amiguinho. Ela precisa de Deus e mais uma casa. Ela precisa de Deus e mais um. Ela diminuiu o conceito de Deus. E ela deixou de crer que Deus é suficiente. Mas pastor, onde é que eu vou morar? Debaixo das asas do Senhor. O que eu vou comer? Do maná que vai descer do céu. O que eu vou vestir? Aquela vestimenta bonita dos lírios do campo. Quem vai me amar? Essa é a mais fácil de responder. Eu temo que alguns aqui não conseguem chegar ao que eu estou dizendo. Porque estão tão treinados neste mundo que não conseguem ser felizes por terem Deus. E é capaz de dizerem, não, eu estou na presença de Deus, mas eu estou caído aqui. Eu até concordo, você acha que está na presença de Deus. Mas eu tenho dúvida se Deus está com você. Eu tenho dúvida se Deus está com você. Eu sou infeliz, eu sou triste, eu sou desanimado, eu sou abatido. Eu tenho dúvida se Deus está com você. Você dizer para mim, não, eu tenho adversidade, eu tenho luta, eu tenho problemas, as coisas estão ruins. Tudo bem, porque todos os heróis da Bíblia tiveram essas coisas. Por que alguém... Hoje nós temos 100 milhões de cristãos sendo perseguidos no mundo. Uma grande parte deles ameaçados de morte. E a cada 5 minutos um é morto por causa da fé. Se eles continuarem com Jesus, eles vão perder a casa, eles vão perder o país deles, eles vão perder a família deles, eles vão perder o dinheiro deles, a profissão deles, tudo que eles construíram, se eles continuarem com Jesus. Por que que eles não negam Jesus e não dizem, eu quero a minha casa, eu quero a minha família, eu quero o meu emprego, eu quero o meu país, eu quero o meu idioma e a minha cultura, não me expulsem daqui, eu nego Jesus. Por que eles não fazem isso? Porque Deus é suficiente para a vida deles. Então alguém pode apontar um revólver, uma arma de fogo, pode ameaçar com uma cruz para ser crucificado, pode preparar uma corda para enforcá-los, e eles vão calados, eles vão quietos, porque Deus é suficiente. Agora, aqueles para eles Deus não é o suficiente, eles vão fazer isso? Você pode pensar, é mesmo, puxa, eu não estou lá, mas aqui você está. E aqui diariamente as coisas acontecem. Diariamente você precisa negar um prazer, uma vontade, um desejo. Você precisa enfrentar uma situação. Precisa ter uma reação. Se Deus é suficiente, a reação é uma, o comportamento é um. Se Deus não é suficiente, o comportamento é outro. Aqui. Deixa eu concluir aqui. Olhando agora na Bíblia, no texto que eu falei para vocês. Percebam que as coisas não estavam bem e nem os relacionamentos estavam bem para José. Mas a Bíblia diz que o Senhor estava com ele. No capítulo 37, mostra que os laços familiares estavam prejudicados. Capítulo 7, um resumo do capítulo 37, mostra que as pessoas mais próximas da vida deles, sua família, aqueles que ele amava, estavam o odiando e o desprezando, no versículo 4. No versículo 5 e 8 diz que esse ódio ia crescendo cada vez mais. Na verdade, José sofreu 3 coisas dos seus familiares: ódio, inveja e ciúmes. Tem coisa pior que isso? Ter alguém que esse alguém ama, e esse alguém que é amado por esse alguém tem ciúmes, tem inveja e tem ódio. E lembre-se que é um moço de 17 anos, que não tem ainda uma estrutura emocional, biológica suficiente para encarar esse tipo de coisa, de ter 11 irmãos o odiando, desprezando e tendo inveja dele. Então as suas estruturas familiares, os laços familiares estavam prejudicados na vida dele. O capítulo 39 mostra que a sua vida profissional estava também prejudicada. A sua carreira foi interrompida abruptamente. Ele está trabalhando num alto posto na casa de Potifar, que era uma pessoa importante lá no Egito.
mas por causa de calúnias, porque foi inventado mentiras a respeito dele. Ele perdeu a profissão, perdeu o trabalho. E pior do que isso, não foi considerado nem o seu desempenho. Porque desde que ele assumiu aquele cargo, aquele trabalho, tudo prosperou, tudo cresceu lá para Potifar. Tudo melhorou muito para Potifar. Mas ele nem foi ouvido, nem perguntou para ele o que estava acontecendo, não deu chance dele falar, apenas despediu ele, foi mandado embora. Não foi ele que quis sair. Ele foi mandado embora. Ele foi dispensado. O que é pior, foi preso ainda. Versículo 20, capítulo 39, diz que ele foi preso. Então o senhor de José o tomou, o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados, e ali ele ficou. Ele ficou preso. Os seus laços afetivos, no versículo 40, diz que também estavam prejudicados. Os seus amigos, as pessoas com quem ele conviveu, às quais ele prestou favor, às quais ele ajudou, não se importaram com ele. Ele estava lá no cárcere e o chefe dos padeiros e o chefe dos copeiros também fizeram alguma coisa errada e foram presos. E ambos tiveram sonhos semelhantes, mas com interpretação diferentes. Um deles, depois de 3 dias, foi morto, e o outro, depois de 3 dias, foi solto e voltou a exercer a sua função lá no palácio do faraó. E José, que deu a direção para isso, revelando o sonho, colocando entusiasmo nesse copeiro que foi restaurado à sua posição, dizendo: o Senhor vai te restaurar, o Senhor vai levar você de novo à tua posição. E ele, quando voltou à posição, esse copeiro, a Bíblia diz no versículo 23 do capítulo 40, deixa eu ver se é o 23 mesmo. É 23, está ali na tela. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. Na verdade, ele era amigo, mas os amigos não eram muito amigos. Não eram. Ele era amigo, ele se preocupou. Notem que na história, quando você lê o relato, você percebe o seguinte: ele notou que o copeiro e o padeiro estavam preocupados, estavam tristes, estavam ansiosos, porque tinham sonhado. Ele notou, note, ele olhava no semblante das pessoas, ele se preocupava com as pessoas, ele se interessava com essas pessoas. Ele tinha a luta dele, mas ele não estava preso na luta dele porque ele estava preso. Ele estava ligado a essas pessoas que estavam sofrendo e tentando ajudá-las. Ele era amigo de verdade, mas as pessoas não eram amigas dele. Enquanto ele se preocupava com as pessoas não estavam nem aí com ele. Então ele tinha diversidades também em relação às amizades no seu lado afetivo. Mas nada disso fez com que o Senhor deixasse de estar com José. E eu fiquei pensando por quê? Por que o Senhor não deixou de estar com José? E tem pessoas que parece que o Senhor deixou de estar com elas. Tem pessoas que parece que a vida deles está indo para um lado, que parece que Deus deixou de estar com elas. Eu sei que é muito semelhante àquele que está sofrendo e o Senhor está com ele, e aquele que está sofrendo e o Senhor não está com ele. A diferença está nas ações e reações dessa pessoa que está sofrendo. Tem gente que está queimada porque pôs a mão no fogo. Está lá o fogo e foi, não, eu vou pôr. E foi lá e meteu a mão no fogo. E tem gente que estava distraída só e colocou a mão no fogo. Tem gente que está se afundando, mas fica dizendo, eu estou com o Senhor. Tem que ver se o Senhor está com você. E isso é asseverado pelas ações e reações, principalmente pelas reações que tem na vida. Você está construindo a sua vida ou você está deixando Deus construir? Veja comigo no Salmo 119, o versículo 73. Quando o salmista diz assim: tuas mãos me fizeram e me formaram, eu vou além da formação biológica. Eu vou num entendimento que é uma formação de vida. É uma formação em todos os sentidos. O salmista está dizendo: eu estou onde estou, eu faço o que eu faço, eu sou um compositor, eu sou um homem que teme a Deus, que guarda o coração, eu sou um homem segundo o coração de Deus.
Eu sou um homem que posso perder tudo, mas não posso perder o espírito. Todas essas foram expressões de Davi antes de escrever esse salmo. Eu sou um homem que reconheceu o pecado que tive e falei para Deus: cria em mim um novo coração, me dá um novo espírito, porque eu não mereço mais viver, eu já não existo mais por causa do meu pecado. Um homem arrependido. Esse homem, depois de tudo, ele diz: tuas mãos me fizeram essa pessoa que eu sou, arrependida, mudada, sensível, que sabe dos seus erros, que abandona os seus pecados. Tuas mãos me fizeram e me formaram. É você que está construindo a sua vida ou é Deus que está construindo a sua vida? Eu olho para José e aquela minha pergunta: por que o Senhor não deixou de estar com José? Por que parece que o Senhor deixa de estar com pessoas? E por que o Senhor não deixou de estar com José? Tudo o que aconteceu na vida dele não teve poder de afetar duas coisas: o seu caráter em primeiro lugar. Tudo o que aconteceu na vida dele não mexeu no seu caráter. É prova que aquele moço, no ardor da juventude, uma mulher bonita procura ele tinha sido odiado, poderia e deveria estar com carências afetivas, além do apetite sexual de um moço de 20 anos, mais ou menos que ele tinha na época. Além disso, ainda a carência do abandono, sem pai, sem mãe, sem os irmãos, sendo vendido como escravo, trabalhando na casa de um homem que o comprou como escravo. E a mulher desse homem, a Bíblia diz, muito bonita, procura ele e fala: ô gatão, topa? E a resposta dele é a seguinte: como eu poderia fazer isso? Como eu poderia trair a confiança do meu Senhor? Como eu poderia ir contra aquele que é o meu patrão? Que patrão, hein? Comprou como escravo. E mesmo assim ele dizia: como que eu posso me levantar contra o meu patrão? Um homem de caráter. Ele tinha tanto caráter que ele foi trabalhar como escravo, e a Bíblia diz que ele era um excelente escravo. Ele foi preso, e a Bíblia diz que ele era um excelente preso, o melhor de todos, que cuidava do cárcere. Imagina ele acordando e varrendo o cárcere, limpando o cárcere, vendo um preso lá abatido, como aqueles que eu citei há pouco, ele indo lá: o que você está sentindo? Como é que você está? O que eu posso ajudar? Então é um homem que está trabalhando da melhor forma possível, nas condições mais adversas que tem. Isso é coisa de gente de caráter. Quem não tem caráter, deu um aperto, negligencia no trabalho, fica desmotivado, larga de qualquer jeito, rouba o patrão, mente, porque não tem caráter. Mas ele passou pelo que passou, mas o caráter dele não foi tocado em nenhum momento. As adversidades tocaram em tudo no exterior, mas o caráter ficou ilibado. Ninguém mexeu no caráter. O que foi que Deus falou para Satanás quando Satanás estava lá diante de Deus? Deus começou a se gabar e falou para ele assim: você viu meu servo Jó, homem temente, justo, fiel, que se desvia do mal. Satanás falou que é lógico, ele tem tudo, por isso que o que Deus falou, resumindo o fato, Deus falou: tá bom, pode tirar tudo, tira a casa, tira os bens, tira a família, tira a saúde, tira tudo, só não toca na alma dele. Satanás não tem poder de tocar no caráter de ninguém, o caráter está dentro da alma. O caráter é você que toca, outros tocam no caráter. Satanás não toca no caráter de nenhum crente. João diz: o inimigo não nos toca, não tem o poder de nos tocar. É no caráter que o diabo não toca. Jamais ele pode mexer no caráter de um homem, de uma mulher. Quem se desvia no caráter é porque escolheu se desviar no caráter. É porque decidiu, impulsionado pela sua natureza carnal, impulsionado pelas suas mãos que estão construindo a sua própria vida, e não está se importando com os valores de Deus. Então essa pessoa deixou o seu caráter se perder. José perdeu muitas coisas, mas não deixou o caráter se perder. Em todo o tempo, ninguém podia acusá-lo de nada. O caráter estava ilibado. Segunda coisa que não foi tocado em José foi o seu coração. Os seus sentimentos. Mesmo com todas as adversidades que eu já citei, não vou ser repetitivo e falar de novo, mas mesmo com tudo, no final da história, os seus irmãos chegam perto dele, ele os abraça, ele os ama, ele cuida dos seus irmãos, ele dá casa para os irmãos morar, ele dá alimento para os irmãos. Aqueles irmãos que venderam ele como escravo, que o trataram mal, que o odiavam, que tinham ciúmes dele, que o invejavam. Aqueles irmãos chegam perto e ele cuida dos irmãos.
Aquele amigo dele lá, o copeiro, que esqueceu dele, ele voltou para uma posição elevada no Egito. Se ele não conta, a Bíblia não conta a história, mas ele não mandou matar aquele copeiro. Ele não desprezou o copeiro, não despediu o copeiro. Ele não maltratou o copeiro. Não tem nenhuma página na Bíblia que diz assim, e ele saindo do cárcere, ele olhou para o copeiro e falou, agora tu me paga, safado. Você saiu, se esqueceu de mim, era só falar para o faraó que eu estou aqui, para lembrar de mim. Você não lembrou, agora você me paga. Porque agora eu sou o governador do Egito. Agora você vai ver o que eu vou fazer com você, com a sua família. Não. Por quê? Porque os seus sentimentos não foram tocados, as suas emoções não foram tocadas. Ele permaneceu com uma emoção sendo construída pelo Espírito Santo. Com um sentimento sendo construído por Deus. Pessoas que vão construindo o seu lado emocional e sentimental, vão guardando mágoas, rancores, porque Deus não constrói rancor na vida de ninguém. Deus não constrói mágoa na vida de ninguém. São as pessoas que estão fazendo as suas vidas com as suas próprias mãos. Elas estão construindo. Então elas vão fazendo isso. José não deixou ser tocado. Bom, irmãos, para terminar mesmo, de fato, coloca a próxima tela, a última. Deus é o suficiente. E para Deus se manter o suficiente, Ele trabalha na nossa vida tirando as nossas escórias. A gente é tão teimoso que a gente não aprende. Tudo aquilo que a gente vai se apoiando, aqueles que são sinceros, aqueles que querem servir Deus, aqueles que amam Deus, mas que estão deixando de ter Deus como suficiente. Deus começa a mexer na vida deles e tirar as escórias. Tudo que eles estão se apoiando para ser suficiente. Se apoiam nisso, se apoiam naquilo, Deus vai mexendo, vai quebrando, vai destruindo. Para a pessoa, para aprender, para ver se ela percebe, não, eu não preciso dessa escória, eu só preciso de Deus. O nosso ponto ideal para perceber que Deus é o suficiente é chegar a uma maturidade cristã no meio das adversidades. É passar por elas e crescer. É passar por elas e enquanto está passando e no final delas, ser um crente melhor. Ser uma pessoa melhor. Ser um homem ou uma mulher melhor. Esse é o ponto ideal. Você está melhorando ou está piorando? Diante das adversidades. Você está se tornando uma pessoa melhor ou pior? Por causa dos problemas e das dificuldades. O ponto ideal é ficar melhor. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Pai, eu oro ao Senhor agradecendo por toda a tua bênção, por toda a tua graça, por todo o teu favor. E peço que o Espírito Santo dê aos irmãos agora a capacidade de julgarem a si mesmos e avaliarem se o Senhor tem sido suficiente para a vida deles. Pensarem se o Senhor é o suficiente para eles. Eu peço que o Senhor dê a eles da tua graça e favor, para que eles possam atender ao apelo que vou fazer agora. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Enquanto nós cantamos, toda a igreja canta, não se distraia com nada agora. Enquanto nós cantamos, todas as pessoas que estão percebendo que estão amparados em outras coisas e não estão permitindo que Deus seja suficiente na sua vida. Venham aqui na frente, eu quero orar por você. Precisa ter coragem, é assim, herói na fé tem que ser ousado, ter coragem. Tem que ter coragem de reconhecer aqui na igreja. Sabe, tem gente aí muito bacana, muito bom, tem gente aí muito grande, tem gente de muito tempo de igreja, muito tempo crente. Começa a dar demonstrações de que Deus não é suficiente, mas nunca se quebra. Nunca se quebra. Precisa ter coragem para ter um coração quebrantado. Para dizer assim publicamente, eu não estou me curvando diante de homens, de pastor, de igreja, estou me curvando diante de Deus, estou me prostrando diante de Deus, eu estou reconhecendo que eu preciso que Deus seja suficiente para mim. Vamos cantar, enquanto você vai tomando a decisão, vamos cantar. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bem perto está Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade.
quebranta, Senhor. Oh Deus, é verdade. O meu coração. Se o Senhor não quebranta a gente, se o Senhor não toca na gente, a gente não consegue entender nada. A gente não consegue mudar, a gente não consegue transformar nossos comportamentos, nossa vida. É só o Senhor que tem esse poder de nos ajudar, de nos fazer pessoas melhores, totalmente dependentes de Ti, Senhor. Nós queremos sair do templo declarando que o Senhor é suficiente, totalmente suficiente para as nossas vidas, totalmente suficiente para os nossos corações. Não há nada e mais ninguém importante do que o Senhor. Oh Deus amado, é te conhecer. quantas coisas que o Senhor quer nos dar, quantas pessoas que o Senhor quer acrescentar na nossa vida. E o Senhor não faz, nós não sabemos diferenciar as coisas, começamos a achar que precisamos delas, a ponto de afetar nosso ânimo, nossa alegria, nosso entusiasmo, nossa coragem. Oh Deus, nós pensamos que se não tivermos uma coisa, ou se perdermos uma pessoa, então a nossa vida vai acabar, então nosso coração vai ficar fraco. Nós pensamos que precisamos de tanta coisa, passamos a depender dessas coisas que pensamos que precisamos, quando na verdade o Senhor é suficiente. Há uma expressão antiga, velha, Senhor, mas é verdadeira. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Oh Deus, o Senhor é tão bom que aquele que faz do Senhor o tudo não vai ter falta de nada. Mas aquele que faz das outras coisas necessário e as suas esmoras nunca terá o suficiente, nunca estará satisfeito, nunca será feliz, porque não existe nada que pode preencher, satisfazer, não tem nada que seja suficiente nessa vida. Nunca o dinheiro é suficiente, Senhor, nunca os prazeres são suficientes, nunca a cultura é suficiente, Senhor, nunca as amizades são suficientes, nunca o amor de um homem e de uma mulher é suficiente. Nada tem o poder de preencher nossa vida por Deus. Só o Senhor, só o Senhor, só o Senhor, só o Senhor pode preencher nossa vida por completo. Mas ninguém pode, só o Senhor pode. O Senhor é suficiente. O Senhor é suficiente. Quebranta meu coração. Quantas vezes, Senhor, quantas vezes nós barateamos dentro de nós o conceito do Senhor, julgando que mesmo tendo o Senhor, temos o direito de sermos insatisfeitos, descontentes, amargurados. Ó Deus, nós podemos e devemos sofrer por este mundo que está padecendo. É impossível olhar para os pecados deste mundo e não ter um coração triste, choroso. Mas nós sabemos que isso é transformado em um elemento para avivamento, Senhor. Que esse quebrantamento é levado no Teu altar para transformar as situações. Agora, Pai, não podemos ter um coração choroso por causa das nossas ganâncias, das nossas escoras que estão faltando, das coisas onde queremos nos apoiar para ser felizes. Oh Deus, aqueles que conseguem pelo Espírito Santo perceberem isso e nesta manhã se colocam diante de Ti, pedindo que o Senhor se revele mais a eles, para que eles tenham uma postura, e eles estão tendo agora o comportamento de declararem
que querem que o Senhor seja suficiente no conceito deles. Ainda, Senhor, ainda que outras coisas venham para a vida, mas o Senhor é o suficiente, Pai. Essa é a nossa declaração nesta manhã. É assim que nós oramos, Pai, no poder do nome de Jesus. Vocês aqui na frente, na igreja, quem quiser orar comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu sei que às vezes é difícil comparar o que eu vou dizer agora com minhas atitudes. Mas o Senhor é suficiente na minha vida. E a partir de agora, com a ajuda do Espírito Santo, eu vou ter reações melhores. Quando me faltar alguma coisa, quando me faltar alguma pessoa, eu vou ter reações melhores. A minha reação vai ser aquela de alguém que está preenchido, de alguém que está satisfeito, porque o Senhor é o suficiente, porque o Senhor está comigo, e isso é o suficiente. Moisés não tinha um exército. Moisés não tinha um poder humano. Mas ele tinha o Senhor. Elias não tinha um exército. Elias não tinha um poder humano. Mas ele tinha o Senhor. Abraão também não tinha essas coisas. Mas ele tinha o Senhor. Eu não tenho um exército. Eu não tenho um poder humano. Mas eu tenho o Senhor. E o Senhor é suficiente. Agora você vai falar para você ouvir. Você vai dizer para o seu coração ouvir. Você vai dizer: Deus é suficiente para mim. Você vai dizer mais forte para o seu irmão ouvir também: Deus é suficiente para mim. Você vai gritar, porque o diabo não é surdo, mas é teimoso. Você vai gritar para o diabo saber. Você vai gritar e dizer: Deus é o suficiente para mim. Você vai fazer isso de novo: Deus é o suficiente para mim. Pai, esse é o nosso louvor a Ti. Essa é a nossa gratidão. Essa é a nossa entrega, Senhor, de vida. Essa é a nossa declaração, Espírito Santo. O Senhor é suficiente. Peço que o Senhor dê a todos uma semana muito abençoada, Senhor. Peço que o Senhor guarde as famílias, guarde os irmãos, guarde os filhos dos irmãos, guarde os netos, a descendência dos irmãos, guarde os pais dos nossos jovens. Que o Senhor livre de acidentes, de perigos, de morte. Que o Senhor dê prosperidade, dê alegria, dê saúde, mas acima de tudo o Senhor dê a Tua presença a todos, Senhor. E que essa presença seja o suficiente, Pai, para que a gente esteja encorajado. Pode faltar o dinheiro, pode faltar a saúde, pode faltar pessoas ou coisas, que o Senhor seja o suficiente para a gente continuar animado, entusiasmado, em nome de Jesus. Amém. Preste atenção.